Olá, meus irmãos. Antes de eu fazer a oração do entardecer, eu gostaria de que vocês ouvissem esse testemunho. Eu recebi hoje, antes de eu gravar a oração do entardecer, e eu já estou aqui fixando ele junto com a oração do entardecer para o elégio espiritual de todos nós. Eu recebi da nossa irmã Rosimeire. A paz, irmão, paz do Senhor. Deixa eu te contar um testemunho aqui. Eu estava te acompanhando. Aí eu tive um probleminha e aí saiu tudo fora de... desconectou nós. Aí você entrou de novo online, eu consegui. Aí ontem eu estava tentando pegar o seu número e não estava conseguindo. Aí não estava entrando. Aí quando foi hoje eu consegui. Mas enquanto isso eu quero te contar uma benção. Quando foi de terça para quarta, segunda para terça, eu não estava conseguindo dormir há dias. E quando eu conseguia dormir, eu tinha sonhos horríveis. Aí eu falei, ai Deus, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu sou da congregação da Deus e Amor. E aí o irmão entrou na oração, eu ouvi a oração da tarde, que o irmão fez a oração da tarde na segunda-feira. E depois o irmão fez a oração da noite. E eu acompanhei, orei junto com o irmão online. E irmão, eu tive uma noite abençoada, uma noite maravilhosa, uma noite abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não estava conseguindo entrar no seu zap. Então eu quero contar esse testemunho pro irmão, que o irmão é um homem usado por Deus, que o irmão é um homem abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a luta é grande, a prova também, mas a vitória é maior. E eu vou continuar te acompanhando nas orações, nas lives, e que Deus te abençoe muito. Eu passei o seu número para umas irmãs da igreja, eu não sei se elas entrou no seu WhatsApp, mas se entrou, que Deus venha nos abençoar, e se elas não entrou ainda, Deus vai abençoar para que elas venham entrar e contemplar o agir do Senhor. Que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, e faz o milagre acontecer na hora que a gente acha que não tem mais saída. Fica na paz do Senhor, bênção. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, passando aqui para fazermos a oração do entardecer. Muito bem, amados, diletos irmãos, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 8, 9 e 10, está escrito assim: O Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele, e não temos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos teus servos e profeta. Muito bem, amados, diletos irmãos, o profeta Daniel disse que a cada um de nós pertence confusão, a confusão de rosto, a cada rei e príncipe, por causa dos nossos pais, porque os nossos pais pecaram contra Deus. O que isso significa? Significa que a estigma do pecado está sobre nossa vida. Por isso vivemos em um mundo que existe grande confusão. Mas ao Senhor, ao nosso Deus, Ele pertence a misericórdia. E é por causa da misericórdia do Senhor nosso Deus que nós recebemos o perdão, pois nós nos rebelamos contra Ele. Nós vivemos
constantemente na prática do pecado. E o Senhor, Ele é misericordioso para conosco. Ele tem sido benevolente para conosco. Muitas vezes nós não temos obedecido à voz do Senhor, nosso Deus. Muitas vezes nós temos andado distante das suas leis. Muitas vezes Deus quer que nós venhamos fazer uma aliança com Ele, mas nós nos afastamos da sua lei. Leis essa que Ele nos deu por intermédio dos seus servos e profetas. Por causa de nossa rebeldia constante, então a lei foi insuficiente para que nós recebêssemos o perdão do pecado. Então houve a necessidade de Deus enviar o seu Filho amado para ser o nosso Cordeiro Pascual, para ser a nossa redenção, para nos reconciliar novamente para com Deus. Agora nós somos servos de Deus, amado. E como servos, muitas vezes passaremos por algumas experiências. Nós passaremos talvez por tribulações, porque o apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 6, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência e o mesmo sofrimento que nós também padecemos. Então, nessa nova jornada, como servo de Deus, se nós aceitamos o sacrifício de Jesus, nós não estaremos isentos de passar por algumas tribulações, perseguições, levante do inimigo. Mas tudo isso é para a nossa experiência, para o nosso crescimento, é para o nosso conforto, é para que a nossa salvação seja valorizada. Então cada um de nós é importante para a edificação da Igreja de Cristo. Nós somos importantes para a edificação do reino de Cristo. Deus nos conduz dia após dia e nos leva a ter muito mais experiência, mesmo diante das tribulações, das perseguições, das rejeições, dos levantes que muitas vezes temos que enfrentar. Mas devemos nos lembrar de que a nossa experiência são para o enriquecimento da nossa vida espiritual, são para o corpo de Cristo e não somente para nós. Muitas vezes passamos por algumas experiências que achamos que não iremos suportar. Mas após passarmos por essa experiência, iremos receber dons da parte de Deus e devemos utilizar esses dons. Devemos nos perguntar a nós por que e para que recebemos esses dons. Muitos se preocupam em apenas ter o dom, mas não se preocupa com o propósito do dom. Por que Deus lhe deu esse dom? Os dons são para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para ser usado no meio da comunidade, na igreja de Cristo. Ou seja, não devemos trazer somente um proveito pessoal, mas um proveito coletivo. Muitas vezes eu me pergunto, por que estou passando por essa experiência ou por essa situação tão difícil? Então, eu chego muitas vezes à conclusão de que
essa situação inadequada que muitas vezes tem passado, é para que a minha experiência com Deus possa me aproximar mais e mais dele. O pecado, ele tem nos afastado de Deus. O pecado tem nos separado de Deus. Mas, quando nos aceitamos ao sacrifício de Cristo, então nós também somos aceitos por Deus como filho. Mas, muitas vezes, ao aceitarmos a Cristo, nós teremos que nos libertar de algumas coisas que desagradam a Deus. Teremos que abandonar o pecado, teremos que abandonar os vícios, os falatórios, a murmuração, os prazeres da carne. E tudo isso são sacrificantes, amados. Porque o nosso corpo, a nossa carnalidade só deseja aquilo que satisfaz a nossa carne. Então, quando passamos por alguma situação que aparentemente é difícil, essa situação pode ser usada por Deus para a nossa disciplina. Mas se não há nada errado, se nós não estamos enfrentando nenhuma dificuldade, então devemos louvar a Deus, exaltar e glorificar, porque estamos tendo comunhão com Deus. E esta comunhão está sendo mantida. Não podemos desconfiar de que talvez estejamos fora do plano de Deus. Não, amados. Devemos acreditar que tudo coopera para o nosso bem. Então, que Deus abençoe a cada um. Senhor, meu Deus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, mais uma vez, na oração do entardecer de hoje. Eu quero te dar graça, meu Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Muitas vezes passamos por algumas situações que nos leva a um sentimento de sofrimento. Mas essa situação, muitas vezes, meu Deus, são as circunstâncias que o Senhor usa para fortalecer a nossa fé. Não somente fortalecer a nossa fé, mas também a fé de outros irmãos. Então eu oro, meu Deus, nesse entardecer de hoje, se o meu irmão está passando por um vale, por uma angústia, por um sofrimento, se ele está passando por um deserto espiritual, eu oro, Senhor, para que este meu irmão que está passando, ou aqueles que ainda passarão por esta mesma situação, que eles possam compreender que isso é parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento espiritual. Então eu oro, Pai, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor administre em nossa vida uma unção que fortaleça a nossa fé, uma unção que nos leva ao crescimento espiritual, que possamos, ó Deus, alcançar a maturidade suficiente para ter a comunhão contigo. Que nossa vida seja constantemente em buscar estar debaixo do teu abrigo santo, do teu esconderijo santo. E assim a nossa fé irá se fortalecer. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas enfermas, pelas pessoas que estão acamadas, pelas pessoas que estão no leito da enfermidade, vítima do câncer,
vítima da leucemia, vítima da diabetes, Pai. A esse meu irmão que tem problema de icteríase, ou uma cegueira irreversível, Pai, um glaucoma, um problema na sua visão, Pai. Está perdendo a sua capacidade de enxergar. Eu venho orar, Pai, pedindo que o Senhor restaure a visão do meu irmão, da minha irmã. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que têm problemas de labirintite, que têm problemas atuando no seu labirinto. E isso tem levado essas pessoas a sofrimento. Eu oro, Senhor, para as pessoas que têm problemas de surdez, de audição, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, porque estão perdendo a sua capacidade de ouvir. Eu oro, meu Deus, pelas pessoas que foi acometido, Senhor, por um vírus do HIV, que foi acometido pelo vírus da Covid, Pai. Tenha misericórdia deste meu irmão, desta minha irmã, que se encontra hospitalizado, que se encontra enfermo, Pai. Que muitas vezes necessita de um aparelho para respirar. Que necessita, Senhor, muitas vezes de um oxigênio, Pai. E, ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Sopra esta enfermidade para distante da terra. Que este mal, em forma de vírus, ó Pai, que esse espírito em forma de vírus seja banido do nosso meio. Eu oro, Senhor, pelo homem da cidade, aqueles que trabalham no escritório, numa sala com ar-condicionado. Mas eu oro, Pai, pelas pessoas que trabalham no campo, aqueles que trabalham de sol a sol para produzir a semente, que não tem uma sala com ar-condicionado, que estão muitas vezes enfrentando intempéries da vida, Pai, que estão enfrentando, Pai, situações muitas vezes de hipernúria, Pai, que estão expostos ao sol, ao ar, que estão expostos, Senhor, muitas vezes a contrair uma enfermidade de pele. Ó Deus, cubra-se teu servo, proteja, que nenhum mal venha suceder com aqueles que trabalham, Senhor, no campo, o trabalhador braçal, Pai, o trabalhador, Senhor, que trabalha na pecuária, que trabalha na agricultura, Pai. Eu oro por cada um, pedindo a tua graça e o teu poder. Em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu oro também pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pela Simone, pela Silene. A Silene está em Portugal, Pai, com sua filha Helena. Guarda, proteja a minha filhinha, Pai, a minha neta, o meu genro Carlos, ó Pai. E proteja, Senhor, a Simone, o Rodrigo. Proteja, Senhor, o familiar da minha esposa. É isso que eu te peço, Pai. É em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu te agradeço, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém.